Bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Lado Assombrado, tá? Esse é um canal de relatos sobrenaturais e eu me chamo Leandra. Se você tem um relato ou conhece alguém que passou por uma experiência sobrenatural, pede permissão e me envia. Eu vou ler aqui com todo carinho, tá? Aqui tem na descrição o meu e-mail, tá certo? Conto com você, conto com a sua colaboração. Tive um problema com o canal anterior, ele foi retirado do ar por uma denúncia. Estou começando novamente, então, por favor, se você puder do TikTok, assistir esse canal, assistir esse vídeo, perdão, no link direto da minha bio, eu vou agradecer de todo o meu coração, tá certo? Eu estou começando novamente, né? Fiquei uma semana parada, refleti e decidi continuar com os relatos e com o canal, tá? Eu já vi aí uns relatos no meio anterior, do canal anterior, mas eu troquei o meu e-mail. Então, se você tem um e-mail para enviar, um relato para enviar, me encaminha aqui nesse novo e-mail, tá? Sem mais delongas, não esquece de curtir muito, comentar, se inscrever, comentar com todo respeito, tá bom? Vamos lá. Dependo de vocês para continuar, gente, com os relatos, tá bom? Então, o relato de hoje é o começo do pesadelo. Vamos ver? Oi, linda, os nomes já estão trocados, se precisar citá-los, eu já troquei, tá? Fique tranquila, também já passei pelo chat GPT. Muito obrigada, espero que você leia já de antemão o meu relato. Então vamos lá. O começo do pesadelo. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas ignora? Eu estava com uma dor insuportável, não conseguia nem engolir direito. Fui em 3 médicos, fiz exames, e o diagnóstico foi aquele que ninguém quer ouvir. Precisa de uma cirurgia urgente. Mas o risco era eu perder a voz ou ter uma complicação séria, porque o tumor estava colado na artéria. Eu entrei em pânico. Fiquei noites sem dormir, chorando, achando que minha vida ia travar ali, aos 20 e poucos anos. Aí, uma tia minha do interior, de um lugar que eu não gostaria de citar, me informou, tá? De um lugar que não era um hospital, não era, não era centro chique, era uma casinha simples que atendia gente para cirurgia espiritual. Na hora, eu fiquei meio assim, pensei, pronto, agora a minha tia vem com essas. Mas o medo da cirurgia real era tão grande que eu fui lá. Cheguei lá e não tinha nada do que eu imaginava. Nada de sangue, nada de faca. O médium era um senhorzinho japonês, que parecia o vô de todo mundo. E ele me disse, minha filha, hoje às 3 da manhã, você vai deitar, colocar um copo d'água do lado e não pode levantar por nada. Deixa o resto com a equipe. Amiga, eu deitei. Juro pra você, o silêncio do meu quarto estava pesado. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? Mas não é um pesado de peso. Eram como se a energia tivesse parada, sabe? Como se nem o vento estivesse sendo soprado. Eu comecei a sentir um cheiro de éter, mas um cheiro muito forte, como se eu estivesse dentro de um hospital. E de repente o quarto ficou gelado. Mas não era um frio comum. Era um frio que parecia vir de dentro do osso. Eu fechei os olhos e no meio daquele torpor eu senti mãos. Eu não estava sonhando. Eu senti uma pressão no meu pescoço, como se os dois estivessem tateando, como se dedos, perdão, estivessem tateando na minha garganta. Eu queria me mexer, mas meu corpo estava pesado. Parecia que eu estava anestesiada de verdade. De repente veio uma luz. Não era uma luz de lâmpada, era um clarão azulado.
que eu via, mesmo de olhos fechados. Eu ouvi uma voz bem baixinha, mas nítida do meu ouvido. Calma, a gente só tá tirando o que não pertence a você. Nesse momento, eu senti o puxão. Aí vocês me perguntam, doeu? Não, não doeu. Mas foi uma sensação de vácuo. Uma sensação, na verdade, de pressão, não de dor. Como se tivessem arrancado uma raiz de dentro de mim. Sabe, às vezes, quando você passa com a unha, assim, para coçar? Foi essa sensação. Acordei só no outro dia, com o sol batendo na cara e o copo de água vazio. Agora vem a parte que me arrepia até hoje. Fui fazer o exame pré-operatório 2 dias depois. O médico pegou o ultrassom novo, olhou para o antigo, olhou para mim e ficou ali, com uma expressão estranha, sabe? Ele limpava o óculos e não falava nada. Ele disse: eu não sei o que você fez, mas a massa simplesmente regrediu. Não tem mais nada prendendo a artéria. É como se você tivesse operado e limpado por dentro. Naquele momento, eu lembrei do toque das mãos, no escuro do meu quarto. Não foi imaginação. Existe um mundo que a gente não vê, mas que cuida da gente, de um jeito que a ciência não explica. A partir daí, fui a algumas reuniões kardecistas, conheci alguns médios, até de psicografia. Comecei a me interessar, ler e pesquisar. Hoje em dia, me considero espírita. Me considero uma espírita de Deus, uma espírita da luz. Espero que você leia esse relato, pois esse relato, na verdade, é como se fosse um depoimento. Nossa, gente, muitos relatos que eu selecionei estão como depoimentos, né? Que bom, na verdade, né? Foi uma cirurgia espiritual, né? Existem inúmeros médicos, inúmeras histórias. Tem o filme Arigó, que você pode procurar aí na internet. Eu acredito muito nessa questão, né? Da cura através da cirurgia espiritual. Eu já acompanhei a cirurgia espiritual, na verdade, fiz parte de um centro, né? Não vou citar o nome do centro aqui, mas já fiz parte de um centro, fiz curso dos médiuns, curso do Evangelho segundo o Espiritismo, e nesse centro, o responsável da casa realizava cirurgias espirituais, e até um amigo meu, que tinha uma dor na lombar, que ele tem até um problema na lombar até hoje, é meu amigo, meu melhor amigo até hoje. E ele fez uma cirurgia espiritual, né, nesse centro. E eu acompanhei, auxiliei nessa cirurgia. Então eu acredito muito nessa questão de cirurgia espiritual, do espiritual, eu acredito muito na espiritualidade, tá bom? Muito obrigado para você que ficou até aqui, né? Esse relato maravilhoso, esse relato surpreendente, né? Eu tenho certeza que hoje você vai estar muito bem, né? E muito obrigado por compartilhar o seu relato depoimento, tá bom? Se tiver mais relatos, agora que você está frequentando aí o Espiritismo, pode mandar, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos. Comenta bastante, gente, com todo carinho. Não esquece de curtir, se inscrever. Por favor, me dá essa força nesse novo início no canal do YouTube, tá? Então, para você que está no TikTok, não esquece que na minha bio tá ali o link direto, tá? É só curtir e dar essa força. Ó, obrigada. Até a próxima.